Começar em Malaquias, capítulo 3. Então, Malaquias, capítulo 6, versículo do 3 ao 10, do 6 ao 10, diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedindo a graça do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, pois queremos dar o nosso melhor para Ti. Amém. Irmãos, nós quando nos deparamos aqui com Malaquias, algumas características ou um contexto do livro de Malaquias, é que o povo estava vivendo, dentre outras coisas, uma crise financeira. Haviam retornado do cativeiro babilônico e após Neemias reconstruir os muros, após haver a reconstrução do templo, muitos que voltaram foram principalmente as pessoas mais pobres. Além de toda a destruição causada pelo cativeiro, pela invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, Jerusalém foi quase que varrida do mapa pelos babilônicos, uns seus 70 anos atrás, alguma coisa mais ou menos nesse prazo. Os que voltaram não foram os mais ricos, foram os mais pobres. Então, dentre outros problemas, que falaremos em outras pregações em Malaquias, havia também um problema da crise financeira, alguma coisa parecido com o que nós estamos passando nesse tempo de hoje. E aqui ele fala sobre dízimo e oferta, e é talvez o texto mais falado, é aquele texto que está em muitos envelopes de dízimo, e certamente pregado e falado por muitos e muitos. Esse roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Mas, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que talvez esse texto por si só não vai nos esclarecer. O sistema religioso do Velho Testamento era baseado em leis que Deus deu ao povo. Nós conhecemos bem essas leis, ou pelo menos sabemos da existência delas. Ela está lá nos livros, especialmente no livro de Levítico, há muito detalhamento das leis cerimoniais que Deus havia dado ao povo. E o culto que o judeu, vou contextualizar aqui, chamar de crente, que os crentes do Velho Testamento prestavam, era bem diferente do que nós prestamos hoje, baseado no oferecimento de animais, sacrifícios de animais e de alguns alimentos, grãos, cereais, etc. Mas desde a criação do homem, Deus exigiu do ser humano um culto tanto congregacional, aquele culto em que as pessoas prestam juntas, como nós estamos agora juntos para cultuar a Deus, quanto um culto individual. O culto congregacional do Velho Testamento, então, era bem diferente desse culto que nós prestamos hoje, e muitas vezes a gente se esquece disso, e dentro desse contexto aqui de dízimo e oferta vai ter muito a ver. Hoje nós fazemos isso que acabamos de fazer, nos reunimos, oramos, cantamos louvores, às vezes damos expressões ou pronunciamos expressões de adoração, de louvor a Deus, nos quebrantamos, nos penitenciamos,
lemos a palavra e depois ouvimos uma explicação da palavra. Nosso culto se baseia nisso. No Velho Testamento, você sabe, era através de oferendas de animais. Esse era o culto congregacional deles. É claro que havia momentos, e Deus havia dito para que eles se reunissem para ouvir a leitura da Torá, né? Em alguns momentos eles fizeram isso, na maior parte das vezes eles se esqueceram disso. Houve um momento em que a lei, ou cópias da lei, desapareceu. Até um dia um rei achou uma, leu e ele ficou maravilhado e mandou ler para todo mundo. Neemias, nesses dias de Malaquias aqui, ele volta e o povo fica o dia inteiro ouvindo a leitura da palavra. Depois, alguns, digamos, oficiais ficaram incumbidos de explicar aquilo que havia sido lido, mas normalmente o culto não era como nós estamos acostumados hoje. A pessoa levava o animal e o sacerdote fazia todo o ritual do culto. Ela ficava ali olhando e basicamente era o ato de levar o animal ou o cereal. Então, mais ou menos assim. De qualquer forma, o culto no Velho Testamento não se baseava e nunca se baseou em questões de dinheiro. Deus nunca exigiu do povo algo como parte de culto a Deus, dinheiro. Eu já disse algumas outras vezes em que de acordo com alguns estudiosos aí, há cerca de 2.000 referências a dinheiro na Bíblia, talvez 2, 3 ou até 4 vezes mais do que referência à palavra fé. E as referências a dinheiro, na sua grande, quase total maioria, ela é negativa. Basta dizer que Jesus Cristo diz, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males e que o príncipe desse mundo é o Mamon e é um ídolo. Enfim, já por aí vemos que as referências não são muito boas. Por isso o culto a Deus não estava relacionado com a questão de dinheiro, como algumas organizações religiosas hoje têm feito parecer. Eu já tive o desgaste de participar de um culto desses e foi ali contado no relógio, porque eu estava contando o relógio, não via a hora de acabar, né? Foram mais ou menos uma meia hora de louvor, aviso e oração, alguma coisa nesse sentido, e depois 1h30 falando sobre levar dinheiro, dar dinheiro, a campanha, vem, traz. Acho que teve uns 3 momentos de ofertório, vem, traz agora quem pode dar mais, agora quem pode dar menos. Então a gente já viu muito isso. No Velho Testamento, nós vamos encontrar, e talvez um problema que temos aqui, e nesse texto vai dizer, no versículo 8, nos dízimos e nas ofertas. E hoje nós associamos oferta como dinheiro. Dízimo talvez tenha alguma coisa a ver. Podemos fazer uma certa associação. Mas oferta, eu diria que jamais. A menos que eu tenha passado desapercebido por alguma referência, algum versículo no Velho Testamento. Mas quando aparece a palavra oferta, ela não está ligada a dinheiro. Nós temos no Velho Testamento as ofertas obrigatórias e as ofertas voluntárias. Nós temos esses 2 tipos de ofertas. As ofertas obrigatórias eram as ofertas de culto, as ofertas, eu chamo aqui de ofertas cultuais, e nós lemos sobre elas em Levítico do capítulo 1 ao capítulo 6. Essas ofertas, elas eram obrigatórias, elas eram chamadas, então, a palavra no grego, no hebraico ali é korban. Elas eram impostas e foram impostas por Deus mediante a lei. Eles tinham que seguir rigorosamente, exatamente como estava descrito, principalmente nesses textos de Levítico. Há repetições de instruções em outras passagens, em outros livros, mas Levítico é o livro que mais detalha sobre esse tipo de oferta. Havia um outro tipo, que também podemos chamá-las de oferta, que eram, na verdade, impostos.
E aí eu queria te convidar, se você abre na Bíblia aí, abrir em Êxodo capítulo 30, você pode acompanhar comigo, mas assim que eu achar, eu estarei já lendo, para nós não perdermos muito tempo. Êxodo 30, versículo 12: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo. É a oferta ao Senhor. Está vendo aqui novamente a palavra oferta? Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. Aqui era obrigatório, era lei. E é referente a esse imposto, aqui podemos traduzir por imposto mesmo, imposto que a gente paga, imposto de renda, esses impostos que a gente paga para os governos. Era isso mesmo, era literalmente um imposto. E é desse imposto que vai ter aquele incidente com Jesus e Pedro, quando alguém chega para Pedro e diz: Pedro, teu mestre não paga o imposto das 2 dracmas, aqui fazendo os devidos câmbios, né? Eram moedas diferentes, então quando chega lá no Novo Testamento já virou 2 dracmas. Pedro então vai dizer: sim, ele paga. Mas ele falou aquilo assim, né? Deu aquela resposta. Quando ele chega para Jesus, Jesus já se antecipa e aquele milagre em que Jesus fala: Pedro, então vai lá e pesca um peixe. Quando você pescar, você vai encontrar lá uma moeda referente a 4 dracmas. Você paga um imposto, o seu e o meu também. Que imposto era esse? Era um imposto obrigatório em que todos os homens de 20 anos para cima deveriam pagar. Eles faziam então um censo, e aí contavam: quanto tem na população? Tem 800.324 homens de 20 anos para cima. Então, cada um deles deveria dar esse pagamento. E isso era uma taxa, era um imposto para a manutenção do templo judaico. Esse incidente lá com Jesus não era um imposto romano que ele tinha que pagar, era uma taxa. Aqui então nós temos essas ofertas obrigatórias, as ofertas de culto e esse imposto. Esse imposto era dinheiro mesmo. Temos também as ofertas voluntárias. E aí a oferta voluntária é outra palavra, tarumá, não é corbã. A corbã está ligado com ofertas relativas ao culto, basicamente o culto judaico era o quê? Por causa de perdão dos pecados, ou relacionado a perdão dos pecados. Eles sacrificavam os animais para terem os pecados perdoados, ou então ofereciam um manjar de cereais a Deus como uma oferta de gratidão, né, ação de graças por alguma coisa que Deus tinha feito. Essas eram as corbãs. Agora, as ofertas voluntárias. Em algumas traduções, quando aparece essa palavra, tarumá, as nossas traduções dizem ofertas alçadas. Essas ofertas, elas eram então, a característica dela é de ser voluntária. E aquilo que é voluntário, por acepção da palavra, não pode ser obrigatório. Voluntário faz quem quer. Não é obrigatório. Nós tínhamos então os votos. Levítico 27, desde o versículo 1, ele detalha as ofertas voluntárias, não as ofertas obrigatórias, que está lá no comecinho do capítulo, do livro. As ofertas voluntárias, então, eram as ofertas volitivas, quando alguém fazia um voto a Deus. Ele se comprometia de livre e espontânea vontade, ele fazia um voto. Poderiam ser oferendas. Nós sabemos que Deus exigiu na lei: todo o primeiro animal macho do seu rebanho deve ser dado ao Senhor. Você não pode tocar nele. Então o sujeito comprava uma vaquinha e ali
aquela vaquinha ia ser a vaca que ia produzir o sustento dele, era do cuidado daquela vaca, ela ia produzir o leite, ele fazia manteiga, ele tinha outros bezerros e vendia, trocava um bezerrinho por 1 quilo de trigo, porque ele não tinha trigo em casa. Então nessa época ainda muito comum aquela questão das trocas, né, os câmbios. O primeiro bezerrinho que nascesse, ele tinha que oferecer aquele bezerro para Deus, ele não tinha opção, aquilo ali era uma corbã, era obrigatório. Mas, depois de alguns anos, aquela vaca deu muitas crias e ele, de uma vaquinha, ele agora está com 855 vacas. E ele falou, então eu vou oferecer a Deus a próxima cria, ou sei lá, ele fazia o que ele queria, era voluntário. Então ele oferecia a Deus, do mesmo jeito que era oferecido aquele que era o primeiro animal, levava até o sacerdote, era degolado, o sangue era derramado, o sacerdote tinha um ritual. A oferta voluntária, o processo era igual, de pegar o animal, degolar o animal. Ele não podia matar o animal, ele tinha que levar para o sacerdote fazia todo o ritual, só que ali já era algo voluntário, que ele fazia porque ele queria. Então era uma tarumá, uma oferta voluntária, era uma oferenda de um animal, igual àquela que era obrigatório, só que nesse caso era voluntário. Mas outras obrigações ou outros votos, a pessoa tinha a liberdade de se comprometer, como fazer algo. Se eu vou me comprometer a ser voluntário no PEP, era uma atividade que eles poderiam fazer, tá? Ou então de não fazer, né? Não vou mais assistir televisão no horário do culto, não vou mais marcar futebol, ou marcar novela, ou marcar cabelo, ou sei lá, que outra coisa que a gente marca no horário de culto, porque no horário de culto é sagrado. Abster-se de alguma coisa, ele poderia fazer, olha, a gente hoje talvez diz jejum, né? Mas eu vou me abster de celular, eu vou deletar o Facebook e o Messenger e o WhatsApp do meu celular para ver se eu paro um pouco com esse negócio. Eram votos que eles faziam. Um dos mais famosos que a gente conhece, o voto de Nazireu, poderia ser temporário, poderia ser até morrer. Eram votos. Ninguém estava obrigado a fazer voto nenhum, mas uma vez feito o voto, aí a pessoa passava a ter a obrigação de levar o voto até o fim. Outras ofertas que entram nessa característica eram contribuições. E talvez aqui há alguma associação com o dinheiro. Qual a finalidade dessas ofertas, tanto as obrigatórias quanto as voluntárias? Culto a Deus. A obrigatória, sem dúvida alguma, né? Mas é claro que todas as outras, a finalidade principal delas era prestar culto a Deus. Afinal de contas, era assim que eles cultuavam a Deus. O culto no Velho Testamento, ele essencialmente era o oferecimento de animais e de cereais, de manjares a Deus. Outra finalidade era o sustento do templo. Esse imposto que nós acabamos de ver aqui de Êxodo, que Deus estipula, era um imposto, esse era obrigatório, para o sustento, no primeiro momento, do tabernáculo e mais tarde do templo. Tanto que até nos dias de Jesus, eles então cobravam das pessoas esse imposto. Aliás, há um outro incidente lá, aquele em que Jesus chega e joga no chão as barracas, aquelas coisas todas, né? E um dos problemas que eles tinham com cobradores de impostos é porque o sujeito, vamos fazer uma contextualização, você vai daqui para os Estados Unidos ou vai daqui para a Europa, o real aqui não vale nada lá, você tem que trocar por dólar. E você sabe que $1 vale mais do que, você precisa de mais reais para ter $1.
E lá naquela época eles faziam isso, os cambistas estavam ali, o sujeito vinha lá dos cantões da Palestina e chegava em Jerusalém, o dinheiro que circulava ali em Jerusalém era diferente do dinheiro que circulava, inclusive de judeus que não moravam na Palestina, moravam em outros lugares, moravam na África, moravam lá na Pérsia, em outros lugares. Eles tinham que trocar o dinheiro deles pela mesma moeda que girava ali no templo, e com isso alguns espertalhões cobravam uma taxinha de algum percentual para fazer aquela troca do dinheiro. E aí você vê que a ganância não é de agora, né? Já vem lá de longas datas, e aquela confusão toda, por isso há aquele incidente lá com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse imposto era para a manutenção do templo, para pagar a conta de água, a conta de luz, para pagar comprar faxina, né? Material de limpeza, essa coisa toda, aparelhagem de som, data show, enfim. E sustento dos levitas, sacerdotes e também de ação social. Aqui entram os dízimos. No sustento dos levitas, sustento dos sacerdotes e da ação social. Já falei aqui que no contexto de Malaquias, dentre frieza espiritual, estava a questão da dificuldade financeira. O povo estava tendo dificuldades de se manter fiel a Deus, pela frieza espiritual e pelo momento de crise financeira. E no momento de crise financeira, talvez como nós estamos vivendo agora, a gente começa, poxa, não vai dar, vai fazer falta. A gente olha ali, poxa, feijão a R$16 o quilo, né? Se eu der essa oferta de R$10, eu não vou conseguir comprar o feijão, então a gente vai ter que ver de outra forma. Eles estavam passando por momentos assim também de dificuldade financeira, mas some-se a isso a frieza espiritual, que é a falta de fé e a falta de confiança em Deus, de olhar para a figueira e ver a figueira seca, sem uma flor, se esquecer daquilo que Abacuque havia dito, que ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar confiando em Deus, eu vou continuar seguindo em frente. Então a frieza espiritual provocava esse tipo de falta de confiança na fidelidade de Deus. Eles estavam vivendo, além de uma crise financeira, uma crise de falta de confiança de que Deus vai se manter fiel. Mas será que Deus vai dar mesmo sustento? Será que Deus vai suprir mesmo a minha necessidade? Um outro problema, então, aqui dos judeus aqui nos dias de Malaquias, era a falta de fidelidade com o compromisso assumido. Eles tinham assumido esse compromisso, até pelo fato de serem judeus, de já terem sido abençoados por Deus, de terem recebido aquela terra, de terem recebido tudo o que receberam gratuitamente de Deus. Eles não estavam sendo, então, fiéis no seu compromisso de aliança com Deus, porque Deus fez uma aliança com eles, e Deus já havia dito lá atrás, lá em Abraão, depois lá com Moisés: se vocês forem fiéis a todos os meus estatutos e ordenanças, vai acontecer isso e isso, e tem lá o famoso monte da bênção e monte da maldição. Nessa época do Velho Testamento, era assim mesmo que a coisa era levada. Eles não estavam cumprindo a parte deles nesse compromisso. Também estavam sofrendo de falta de amor ao próximo, porque aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, meu amigo, sinto muito, né? Se o Pepe está dependendo de alguma coisa, se o missionário que está lá, não sei, né? Lá na Tonga da Mironga, do Caburetê, que é uma terra distante, é o ponto mais distante do Brasil, essa ilha chamada Tonga, que uma vez eu queria ir para Tonga, mas Deus não quis, ainda bem, graças a Deus, né? Problema do missionário, né? Infelizmente eu não vou ter como socorrê-lo, porque, né, eu tenho que olhar o meu lado aqui. Falta de compromisso com o sustento dos sacerdotes e com o socorro aos necessitados.
Como eu disse aqui, irmãos, o dízimo, se você depois analisar, e na verdade eu vou mandar um link para você lá pelo WhatsApp, eu aqui batendo no WhatsApp, agora eu estou soprando o WhatsApp, né? Eu vou mandar para você o link do texto completo, que eu estou escrevendo ainda, não terminei, mas eu já vou mandar para você, porque uma boa parte disso aqui já está lá, você vai poder ler, e certamente isso vai acrescentar muito mais do que eu estou falando aqui agora para você. Mas o dízimo está lá, a lei acerca do dízimo, estou falando de lei acerca do dízimo, ela aparece pela primeira vez no capítulo 27 de Levítico, desse capítulo onde Deus está regulamentando as ofertas voluntárias, as terumá, ou tarumá, a pronúncia minha está talvez incorreta aqui do hebraico, mas Deus vem regulando essas ofertas voluntárias e chega lá nos últimos versículos, ele então fala acerca do dízimo. Quanto aos dízimos, aos dízimos, acerca dos dízimos, ali Deus vai chegar a dizer, a gente percebe que Deus parte do pressuposto, ou o texto aqui está partindo do pressuposto, que dar o dízimo era algo que todo mundo já fazia. Levítico capítulo 27, versículo 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E aí ele vai dizer, é interessante que o versículo 31 diz assim, se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, o que era resgatar? Ficar com ela para si. Parece que está aqui meio incoerente, mas como é que eu posso? Deus está falando, se eu quiser ficar com o dízimo para mim, tem alguma coisa soando estranho. Acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. E aí ele finaliza, são esses os mandamentos que Deus deu. Nós vemos, é verdade, que tanto Abraão quanto Jacó, Abraão deu dízimo, Jacó prometeu. Eu creio que Jacó cumpriu a sua promessa, mas a Bíblia não nos informa se de fato Jacó prometeu o que ele havia prometido. Abraão sim, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Só que um detalhe interessante é que Abraão não deu dízimo a Melquisedeque de toda a sua fortuna. Abraão saiu para resgatar o Ló, que foi levado como prisioneiro de guerra. Abraão derrota os inimigos, derrotam os reis, aqueles homens que se juntaram para fazer essa guerra, mata ali um monte de gente e, como era comum nas guerras naquela época, os despojos da guerra. O que é isso? O sujeito ia lá, matava todo mundo e pegava a riqueza, o que tinha, o ouro, a prata, os melhores animais, ele pegava, era dele. Então o vencedor da batalha tinha direito de ficar com os produtos que aquelas pessoas tinham, os bens que aquelas pessoas tinham. Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos da guerra, não de toda a sua fortuna. Aparentemente Abraão não deu dízimo, não deu 10% de toda a fortuna que ele tinha, e ele foi um dos 3 homens mais ricos de toda a Bíblia, que a gente conhece, pelo menos que eu consegui investigar até agora, Abraão, Jó e Salomão, mas dos despojos da guerra. E no caso de Jacó disse que iria dar o dízimo de todos os bens que ele acabasse tendo, eles ofereceriam a Deus. Mas o que fica de concreto para nós aqui é que nós percebemos o seguinte, e todos eles tinham já, digamos assim, naturalmente, a disposição de dar dízimos. Na verdade, pode-se dizer que todos os povos da antiguidade, eles davam dízimos. Apesar de a palavra dízimo ser 10%,
Não necessariamente esses dízimos eram 10% de toda a renda que alguém tinha, eram 10%, às vezes, de alguma coisa. E aqui em Levítico, quando Deus está exigindo o dízimo, Ele não está exigindo o dízimo da prata, não está exigindo o dízimo do ouro que alguém poderia ter, das joias. Ele está exigindo o dízimo dos animais e da produção agrícola. Com qual objetivo? De fornecer sustento aos levitas e sacerdotes. Na verdade, os sacerdotes, eles eram levitas, só que eles eram da tribo de Levi, melhor dizer, levitas no sentido de descendência de Levi. E porque a família de Levi e todos os descendentes de Levi, eles estavam proibidos de trabalhar, de ter trabalho secular. Eles deveriam viver de tempo integral do ministério, fazendo aqui algumas contextualizações. Eles não apenas, eles estavam proibidos de fazer. Como que o sujeito ia sobreviver? Principalmente nós pensarmos aqui em tempos em que não tinha industrialização. A industrialização mesmo, forte mesmo, vem do século XVIII para cá, final do século, talvez final do século XVII, mas a coisa explodiu mesmo a partir do século XVIII. Até então, as pessoas viviam, na sua grande maioria, na roça, no campo, cada família plantando e colhendo, sobrevivendo do que plantava e do que colhia. Imagina nesses tempos mais anteriores, não tinha como alguém ter alguma atividade, vender Mary Kay, né, Tupperware, essas coisas, né, já deu até pano para manga isso aí, de maneira que a gente consegue fazer isso nas horas vagas e assim prover um sustento. Não tinha, ou o sujeito ia para a roça plantar ali, né, de sol a sol, ir atrás do gado, ficar lá no deserto junto com a ovelha, para levar a ovelha para comer, 24 horas de dedicação, ou ele se dedicava ao serviço ao Senhor. Por isso Deus fala, olha, sabe aqueles dízimos que normalmente vocês entregam para uma autoridade qualquer, entregam para o rei, os povos pagãos entregam para os seus deuses, vocês vão entregar para mim. Só que vocês não vão simplesmente queimar esse negócio, ou jogar num rio, ou qualquer coisa. Vocês vão dar para a família dos levitas, porque eles não têm parte nem herança, ou seja, eles não têm terra para cultivar, nem para criar animal. Mais uma vez contextualizando, eles não vão ter renda porque não vão poder trabalhar. O dízimo, então, foi colocado nisso. E o dízimo é chamado de terumá, de uma certa forma, voluntário. Há 3 tipos de lei no Velho Testamento: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral, basicamente, são os 10 mandamentos, tem a ver com o caráter de Deus. Essa lei não mudou, não mudará. A lei cerimonial tem a ver com tudo aquilo que fazia parte do culto a Deus. Essa daí, em Jesus, Jesus cumpriu todos os rituais e aboliu esse legalismo. E a lei civil valeu para o judeu naquela época, e mesmo nos tempos do Velho Testamento, a lei civil mudava, ela tinha que se adaptar. No deserto, a lei sobre assassinato era uma. Depois que o povo fixa residência, deixa de ser nômade e passa a viver em cidades, a lei sobre assassinato mudou, ela é diferente, assim como nós temos a nossa lei civil, no caso aqui, criminal, né, fazendo a devida adaptação. Essa lei não tem nada a ver conosco, e nós não podemos tirar nenhuma lei civil do Velho Testamento e querer vivê-la hoje. Não é porque está na Bíblia que a gente tem que vivê-la. Eu costumo, quando falam isso, dar um exemplo. Deus havia dito o seguinte: olha, quando vocês fizerem suas necessidades fisiológicas, é obrigatório cavar um buraco no chão e jogar lá. Se a gente fosse levar o pé da letra, teríamos que destruir os nossos banheiros e passar a usar aquelas casinhas no fundo do quintal, como até não muito tempo atrás assim que era feito, né?
Você percebe? Não dá para levar, mas está lá na Bíblia. Como que a gente discerne? Aquilo era uma lei civil. A lei cerimonial acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo. Que lei é essa? A lei cerimonial. Já a lei moral, ela não mudou. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui eu quero abrir um parêntese: honra teu pai e tua mãe. Eu estou sabendo que tem adolescente, jovem aí, que não respeita pai, que está sendo mal educado com o pai. Eu quero só fazer um alerta para você e dizer o seguinte: no Velho Testamento, o filho que não honrava seu pai e sua mãe, o filho que não obedecia seu pai e sua mãe, era apedrejado, era morto. Sabemos que hoje, graças a Deus, vivemos no tempo da graça. Deus é gracioso, e provavelmente você que desrespeita seu pai, que responde a sua mãe, que não os ouve, você fisicamente ainda não morreu, mas mais cedo ou mais tarde você vai se encontrar face a face com Deus e Ele vai te chamar para acertar contas. Muito cuidado com isso. Isso está lá no 4º mandamento, não mudou. No 5º mandamento, não mudou. Continua valendo até hoje. O dízimo não está na lei moral, o dízimo não está na lei civil, o dízimo está na lei cerimonial. Deus parte do princípio que todos os judeus dariam o dízimo, por isso Ele coloca essas instruções aqui. E qual é o princípio fundamental disso? Por que a voluntariedade? Porque, segundo aos Coríntios 9:7, vai nos dizer que Deus ama quem dá com alegria. Por isso, irmãos, vendo esse contexto e algumas outras informações mais, eu anotei aqui alguns versículos, nós temos 3 situações acerca do dízimo no Velho Testamento, aqui na lei, nos livros da lei, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Essa de Levítico 27 a 30, onde nós estamos vendo aqui o dízimo como sendo exclusivo. Vocês vão trazer o dízimo, e esse dízimo eu estou dando para os sacerdotes e os levitas. O texto aqui é claro, nos diz isso. O dízimo não deveria ser usado para qualquer outra coisa. Deveria ser usado para o sustento do sacerdote e do levita. Se a gente fosse isolar esse texto aqui de todo o restante da Bíblia e segui-lo ao pé da letra, o dinheiro que entra de dízimo não poderia ser usado para pagar a conta de luz. Por exemplo, para pagar a conta de luz, teríamos que criar um imposto, uma taxa, e cada irmão, cada membro da igreja deveria pagar essa taxa. De acordo com o que foi de Êxodo, deve pagar um valor fixo. Segundo especialistas, era o valor de hoje talvez em torno aí de uns $10. Entre 4 e 30, eu estou pegando uma média, $10. R$40, por aí, né? Não, baixou o dólar, R$30. Então todo mundo tem que dar R$30, obrigatório, sem choro nem vela. Não interessa se você ganha R$10.000 por mês ou se você só ganha R$200 por mês. Tem que pagar esses 40, esses R$30. Esse seria a taxa, o imposto para a manutenção do templo. Já o dízimo aqui de Levítico aqui é o seguinte: só pode ser usado para o sacerdote. Porém, lá em Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 27, o texto vai nos dizer que Deus diz o seguinte: olha, quando vocês forem para o lugar onde estiver o templo, lá você vai levar todos os seus dízimos. De tudo que você colheu, do seu gado, você vai levar para lá. Chegando lá, você vai dar para o sacerdote e você também vai poder comer desse dízimo e desse dízimo. Você vai poder comer dele. Você vai desfrutar desse dízimo. Parece que mudou um pouquinho essa orientação. E ainda no Deuteronômio capítulo 14, e aí no versículo 28, o texto ainda vai dizer outro mais. Deixe-me abri-lo aqui para Deuteronômio capítulo 14.
versículo 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e o recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nessa contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Veja, tanto o dízimo que eu chamo aqui de compartilhado, aquele é um dízimo que o dizimista pegava aquele dízimo, uma parte desse dízimo ele dava para o sacerdote, outra parte ele comia, ou então colocava tudo numa panela só e ambos metiam a mão na mesma panela e ambos comiam. Agora nós vemos uma outra instrução, o dízimo usado como ação social, para dar o órfão, para a viúva, o pobre e o necessitado. Parece contradizer. Se o dízimo era para uso exclusivo do sacerdote, como é que agora quem está dando o dízimo pode desfrutar do dízimo? E como é que agora uma parte do dízimo era para ser guardado num lugarzinho lá, para quando passar um órfão, uma viúva, um desamparado, e até mesmo um levita, olha só, vamos dar desse dízimo para ele. Percebe que o que fica claro nisso daí, talvez alguém pode até ter uma confusão ou outra, mas o que fica claro é que o dízimo não era dinheiro, era alimento, comida, bebida, alimento, carne, cereal, e tinham essas ações. Bom, transportando isso lá para Malaquias, o que acontece é que em Malaquias eles não estavam agindo dessa forma, e por isso o sacerdote, o levita, tinha que abandonar o culto, a tarefa de tempo integral, de cuidado de tempo integral da obra de Deus, para poder ter o alimento. E as viúvas, os órfãos, os pobres estavam morrendo de fome. Então, quando Deus acusa o povo de roubar, e ele diz, roubará o homem a Deus, roubando de quem? Vocês estão roubando a Deus quando vocês deixam de ser fiéis, de serem fidedignos, e isso está causando mal a outra pessoa, a outro ser humano. É isso que a Bíblia diz a respeito de dízimo. Dízimo, do ponto de vista bíblico, é isso. Nós não temos muito tempo e eu quero estar encerrando por aqui. Nós não temos muito tempo, eu quero dizer no sentido de, e agora? O que a gente vai fazer daqui para frente? Irmãos, vamos sentar e vamos repensar nossa atitude, nossa relação com isso. Nós viemos de anos e anos aprendendo, às vezes, de algumas maneiras erradas. E às vezes na nossa sinceridade, na nossa fé, né? Quantas vezes eu fiz isso? Quando eu recebi o salário, antigamente a gente não recebia depósito em conta, né? A gente ia lá na empresa e o patrão dava em dinheiro. Eu pegava as primeiras notas, e não as primeiras notas, as notas mais novas, aquela nota velha que estava suja, essa daí não, eu fazia questão de pegar a nota mais novinha do bolo. E as primeiras notas já colocava dentro do envelope e punha no bolso, o restante eu ia fazer o que tinha que fazer. E depois eu vinha e dedicava isso a Deus. Claro, que a gente aprendeu que era assim, que tinha que ser. Mas era uma relação muito mais legalista. Se a gente for transportar e fazer associação direta de dízimo com dinheiro. Agora, é verdade que nós honramos a Deus com as nossas contribuições financeiras. Provérbios nos diz isso: honra o Senhor com as primícias das tuas rendas. Nós adoramos a Deus quando dedicamos a Deus os nossos bens. Isso é uma forma de cultuar a Deus. Esse princípio não foi quebrado. Você percebe que eu estou falando aqui a forma como a relação dízimo, dizimista, entrega de dízimo ou devolução de dízimo, a forma no Velho Testamento era essa que eu acabei de explicar.
Mas o princípio é o princípio de fidelidade, de honra e de culto a Deus. Esse continua. Porque desde, poderia dizer, Adão, Deus não precisa ensinar, isso é inato, já está no nosso coração, de honrar a Deus com tudo o que temos, com tudo o que somos. E com tudo o que temos, os meus bens. Se o povo do Velho Testamento tinha uma vaquinha e tinha um pé de trigo, hoje eu não tenho isso. Hoje eu tenho um salário numa conta. Então eu poderia dizer que, entre aspas, eu planto dinheiro e colho dinheiro, entre aspas. Quem dera fosse simples assim, né? Mas não é. Mas fazendo uma analogia. Então, eu tenho que honrar a Deus com as minhas contribuições. Dizimar, e aí nós podemos manter essa palavra, não é uma troca com Deus, nem o obriga a me obedecer. O pastor Ed René-Kivitz tem uma pregação que nesse sentido ele foi muito feliz. Ele coloca lá 6 atitudes de quem contribui para Deus. E a primeira que ele coloca lá é a ganância. O que motiva alguém a contribuir para Deus? A ganância. E aí essas igrejas, eu errei, essas organizações religiosas, cujo produto deles ou o serviço que eles prestam é remunerado com dinheiro, eles prestam um tipo de serviço, é uma organização, uma prestadora de serviço, não é uma igreja cristã, o ganancioso, lá está cheio de ganancioso, porque lá eles vendem essa esperança, olha, dá 10 que você vai ganhar 50, dá 20 que você vai ganhar 1000, e o cara está lá dando, e a mulher também, né, está contribuindo, porque ele está na expectativa de receber de volta 5, 6, 10, 20 vezes mais. Então, é por isso que muita gente contribui, por ganância. Outros contribuem por legalismo, ou seja, aquele medo de ser amaldiçoado. Não, eu vou dar, até por causa daquela pressão psicológica que é feito, né? Citando aqui o Malaquias, vocês estão me roubando, né? Vocês não serem amaldiçoados, né? Porque senão eu vou repreender o devorador, porque se você não pagar proteção, está parecendo miliciano, né? É como se Deus fosse um miliciano, sabe? Aqueles milicianos, aquelas máfias, aqueles sujeitos que passam nos comércios, nas grandes cidades, a gente vê isso daí. O sujeito chega lá e fala o seguinte: você precisa contribuir com tanto, senão vão vir aqui roubar você, o seu comércio vai ser invadido, enfim. Então o comerciante paga para não ser atacado. E é assim que estão colocando Deus, ou seja, você paga o dízimo, porque senão seu carro vai quebrar, sua TV vai estragar, a geladeira não vai funcionar, você vai ficar doente, vai gastar com remédio e tal. Então a pessoa contribui. Tem outros estágios ali, mas o último deles é aquele que contribui porque ama a Deus, porque adora a Deus, porque é grato a Deus, porque se sente abençoado por Deus. E eu diria também porque tem essa responsabilidade, essa consciência de que ele precisa ajudar uns aos outros. Loren Cunningham, me parece que é o fundador da Jocum, ele escreveu um livro que eu tive a felicidade de ler, e ele fala: por que Deus não faz chover dinheiro, já que ele, como ele fez chover codornizes, como ele fez chover o maná, por que Deus não faz isso para que a obra missionária, falando especificamente em missões, no Irã, na Arábia, na Coreia, seja fomentada? É porque Deus quer que nós sustentemos uns aos outros, porque quando eu sou sustentado por uma outra pessoa, eu tenho uma profunda gratidão por aquela outra pessoa, e nós temos um prazer enorme quando abençoamos outras pessoas. Então esses sentimentos devem estar em nós, o de culto a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Dizimar é um gesto de fidelidade e de compromisso com aqueles que dependem das minhas contribuições. Nós adoramos a Deus e cultuamos a Deus com as nossas contribuições. E eu quero encerrar dizendo, irmãos, olha,
Então eu posso, se eu não quiser dar dízimo nenhum, eu posso não dar dízimo nenhum? Poder, você pode. Até porque, irmãos, eu conheci igrejas, eu frequentei uma igreja que tinha assembleia uma vez por mês, e toda a assembleia, a pessoa responsável vinha com o relatório da tesouraria debaixo do braço, porque estava no estatuto da igreja: quem não estiver em dia com o dízimo não tem voz e voto na assembleia. É como um clube. Se você não paga a mensalidade, você não pode votar, nem ser votado no clube. E ele vinha com o negócio, com o relatório todo mês debaixo do braço. Quando alguém levantava a mão para falar, ele olhava. Se não estava em dia com o dízimo, mesmo nessa igreja, um monte de gente não estava em dia, talvez 60%, 30% não estavam em dia com o dízimo. Imagina, debaixo dessa lei, a pessoa ainda assim não era fiel, né? Então, como eu estou dizendo, poder, você pode não dar o dízimo, você pode não dar 10%, você pode fazer o que você quiser, não vai acertar a conta nem com o pastor, muito menos com a tesoureira ou com os tesoureiros. O acerto de contas é com Deus. E como que ele vai tratar isso? Realmente eu não sei. O que diz lá em 2 aos Coríntios é que Deus, ele ama quem dá com alegria, né? E lá ele diz o seguinte: olha, o Paulo está dizendo que nós devemos nos lembrar de uma situação, de que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Bom, ele diz isso lá. O que isso significa? Eu não vou me arriscar a pronunciar isso agora. Outra coisa, irmãos, é que quando nós temos uma relação com alguém que nós amamos profundamente, essa relação com essa pessoa, nós temos às vezes algumas obrigações com ela. Eu posso dizer que a relação de mãe e filho, que talvez expressa o melhor amor. A mãe, ela tem a obrigação de dar, de mamar para o bebê. Se ela não fizer isso, ela merece cadeira elétrica. Mas ela não faz porque ela é obrigada. Nós já vimos toda mãe que amamenta um filho, o prazer que ela tem de fazer isso é uma coisa indescritível. E muitos pais também são assim, né? É dessa forma a nossa relação com Deus. O dízimo, ele é obrigado, sim. Mas Deus não espera que seja uma obrigação legal do ponto de vista: olha, se você matar, você morre. Se você não der o dízimo, você morre. Não é assim. É essa relação da mãe que quer amamentar o filho. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos nossos dízimos e contribuições dessa forma e assim sejamos fiéis ao Senhor nesse sentido. Amém?